Capítulo 1. A lei. A imaginação cria a realidade. O homem é toda imaginação, Deus é homem e existe em nós e nós nele. O eterno corpo do homem é a imaginação, isto é Deus, Ele mesmo. Blake. O propósito da primeira parte deste livro é mostrar, através de histórias verdadeiras e reais, como a imaginação cria a realidade. A ciência progride por meio de hipóteses e tentativas, testado e depois aceito ou rejeitado de acordo com os fatos da experiência. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. De fato, a própria vida é uma atividade. Para Blake, o mundo se origina em uma atividade divina idêntica ao que sabemos como a atividade da imaginação, sendo sua tarefa abrir os olhos imortais do homem para dentro dos mundos do pensamento, para a eternidade, sempre em expansão, a imaginação humana. Nada aparece ou continua a ser por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imaginal comparativamente estáveis as criaram e continuam sendo apenas desde que recebam tal apoio. O segredo da imaginação, escreve Douglas Fawcett, é o maior de todos os problemas para a solução de que o místico aspira. Poder supremo, sabedoria suprema, prazer supremo encontram-se na solução distante deste mistério. Quando o homem resolve o mistério da imaginação, ele descobrirá o segredo da causação, e que é, imaginação cria a realidade. Portanto, o homem que está ciente do que ele está imaginando sabe o que está criando, percebe cada vez mais que o drama da vida é imaginal não físico. Toda a atividade está no fundo imaginal. A imaginação funciona com um propósito. Ela cria e conserva o desejável, e transforma ou destrói o indesejável. A imaginação divina e a imaginação humana não são duas potências, mas uma só. A distinção válida que existe entre os dois aparentes não está na substância com que operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Atuando em alta tensão, um ato imaginal é um fato objetivo imediato. Um imaginário ato é realizado em um processo de tempo. Mas, se a imaginação é alta ou baixa, é a realidade final, essencialmente não objetiva, da qual os objetos são derramados como fantasias repentinas. Nenhum objeto é independente de imaginar em algum nível ou níveis. Tudo no mundo deve seu caráter à imaginação em um de seus vários níveis. A realidade objetiva, escreve Fichte, é produzida somente pela imaginação. Objetos parecem tão independentes da nossa percepção deles que nos inclinamos a esquecer que eles devem sua origem à imaginação. O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. O homem, através de suas atividades imaginárias, cria as realidades e as circunstâncias da vida. Isso ele faz, consciente ou inconscientemente. Os homens prestam pouca atenção a este presente inestimável à imaginação humana e um presente é praticamente inexistente a menos que haja uma posse consciente e prontidão para usá-lo. Todos os homens possuem o poder de criar a realidade, mas este poder dorme como se estivesse morto, quando não conscientemente exercido. Os homens vivem no coração da criação. O futuro não será fundamentalmente diferente das atividades imaginárias do homem. Portanto, o indivíduo que pode convocar à vontade qualquer atividade imaginária que ele a quem as visões de sua imaginação são tão reais quanto as formas da natureza, é mestre de seu destino. O futuro é a atividade imaginal do homem em sua marcha criativa. Imaginar é o poder criativo não só do poeta, do artista, do ator e do orador, mas do cientista, o inventor, o comerciante e o artesão. Mas seu abuso em repressão indevida gera uma esterilidade que rouba o homem da riqueza real de experiência. Imaginar novas soluções para cada vez mais problemas complexos é muito mais nobre do que correr de problemas. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. O mundo, criado da imaginação dos homens, compreende crenças conflitantes não numeradas, portanto, pode haver nunca ser um estado perfeitamente estável ou estático. Os eventos de hoje são obrigados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos invariavelmente perturbam uma situação pré-paz de espírito. Não se curvar diante do ditado dos fatos e aceitar a vida com base no mundo sem afirmar a supremacia de seus atos imaginal sobre fatos e colocar todas as coisas em sujeição a eles. Segure-se rapidamente ao seu ideal em sua imaginação. Nada pode levá-lo de você,
mas o seu fracasso em persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas estados que são de valor ou prometem bem. Para tentar alterar as circunstâncias antes de alterar sua atividade imaginal, é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança imaginal. Tudo o que você faz, desacompanhado por uma mudança imaginal, é apenas um reajuste fútil das superfícies. Imaginar o desejo cumprido traz uma união com esse estado, e durante essa união você se comporta de acordo com seu imaginário de mudança. Isso mostra que uma mudança imaginal resultará em uma mudança de comportamento. No entanto, suas alterações imaginal ordinárias quando você passar de um estado para outro, não são transformações porque cada uma delas é tão rapidamente sucedida por outra na direção oposta. Mas sempre que um estado cresce tão estável que se torne o seu constante humor, sua atitude habitual, então esse estado habitual define seu caráter e é uma verdadeira transformação. Como você faz isso? Autoabandono. Esse é o segredo. Você deve abandonar-se mentalmente ao seu desejo realizado em seu amor por esse estado, e ao fazê-lo, viva no novo estado e não mais no antigo estado. Você não pode se comprometer com o que não há amor, então o segredo da autocomissão é a fé além do amor. Fé é acreditar no que é inacreditável. Comprometa-se com o sentimento do desejo cumprido, na fé que este ato de autocomissão se tornará uma realidade. E deve tornar-se uma realidade porque imaginar cria a realidade. A imaginação é conservadora e transformadora. É conservador quando constrói seu mundo a partir de imagens fornecidas pela memória e a evidência dos sentidos. Isto é criativamente transformadora quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo o mundo dos generosos sonhos de fantasia. Na procissão de imagens, as que têm precedência naturalmente são os dos sentidos. No entanto, um sentido presente sem impressão é apenas uma imagem. Não difere na natureza de uma imagem de memória ou da imagem de um desejo. O que torna uma impressão de sentido presente tão objetivamente na imaginação do indivíduo funcionando nele e pensando nela, enquanto que, numa memória da imagem ou desejo, a imaginação do indivíduo não está funcionando nele e o pensamento dele, mas está funcionando fora dele e pensando nisso. Se você entrasse na imagem em sua imaginação, então você saberia o que é ser criativamente transformador, então você realizaria seu desejo, e aí você seria feliz. Cada imagem pode ser encarnada. Mas, a menos que você veja a imagem e pense dela, é incapaz de nascer. Portanto, é o auge da loucura esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. O que requer ocupação imaginativa para produzir seu efeito, obviamente não pode ser ocupação. Você não pode estar em uma imagem e não sofrer as consequências de não estar em outra. A imaginação é a sensação espiritual. Digite a imagem do desejo cumprido, em seguida, dá-lhe vivacidade sensorial e tons da realidade agindo mentalmente como você agiria se fosse fatos físicos. Agora, isso é o que eu quero dizer com sensação espiritual. Imagine que você está segurando uma rosa em sua mão. Cheire isso. Você detecta o odor das rosas. Bem, se a rosa não está lá, por que sua fragrância está no ar? Através da sensação espiritual. É através da visão imaginal, som, cheiro, gosto e toque, você pode dar à imagem vivacidade sensorial. Se você fizer isso, todas as coisas conspirarão para ajudar sua colheita e após a reflexão, você verá quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo. Você nunca poderia ter inventado os meios que sua atividade imaginal empregara para cumprir o propósito. Se você deseja escapar de sua fixação sensorial presente, transformar sua vida presente em um sonho do que bem poderia ser, você precisa, mas imagine que você já é o que você quer ser e sentir a maneira que você esperaria sentir sob tais circunstâncias. Como a imagem de uma criança que está refazendo o mundo depois. Próprio coração, criar o seu mundo de puros sonhos de fantasia. Entre mentalmente no sonho, mentalmente fazer o que você realmente faria, se fosse fisicamente verdade. Você irá descobrir que os sonhos não são realizados pelos ricos, mas pelo imaginário. Nada entre vocês é o cumprimento de seus sonhos, mas os fatos são as criações da imaginação. Se você mudar sua imaginação, você mudará os fatos. O homem e seu passado são uma estrutura contínua.
Esta estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar de sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável um morto e firmemente fixo o passado. Mas para si mesmo, viver faz parte da era viva. Ele não pode deixar para trás os erros do passado, pois nada desaparece. Tudo o que foi ainda é em existência. O passado ainda existe e ainda dá seus resultados. O homem deve voltar para a memória, buscar e destruir as causas do mal, por mais longe que estejam. As causas de qualquer mal presente são as cenas não revistas do passado. O passado e o presente constituem a estrutura do homem, eles estão carregando todo o seu conteúdo com ele. Qualquer alteração de conteúdo. Em uma alteração no presente e no futuro. Viver nobremente para que a mente possa armazenar um passado digno de recordar. Se você não conseguir então, lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado é recriado no presente, assim o passado revisto será recriado no presente, ou então reclamação. Embora os vossos pecados sejam como a escarlata, eles serão brancos como a neve, é uma mentira. E não é mentira. O propósito do comentário da história é a história que se segue a ligar tão brevemente como possível, os temas distintos, mas nunca desconectados, dos 14 capítulos em que eu dividi a primeira parte deste livro. Servirá, espero, como um fio de coerência que liga o todo à prova de sua afirmação. Imaginação cria realidade. Fazer tal reivindicação é feito facilmente. Para prová-lo na experiência dos outros é mais severo para animá-lo a usar a lei construtivamente em sua própria vida. Esse é o objetivo. Agora vamos ao silêncio.